Estamos de volta com um programa contraditório, recebendo hoje o ex-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Andrei Azeredo, hoje apenas vereador, né? Apenas não é um demérito, não é um demérito, em hipótese alguma, apenas porque o senhor também, na condição de presidente da Câmara Municipal, acabou sendo o substituto, né, eventual, circunstancialmente, sim, por questões vice-prefeito de Goiânia. Factuais. Mas vamos falar de política agora. Eu estou curioso, o Rodrigo vai abrir esse bloco, mas eu estou curioso, mas eu vou deixar você fazer a pergunta para não te atrapalhar. Vamos lá, Rodrigo. Nós estamos o mundo político já caminha para 2020. A população não se preocupa com isso. Mas recentemente, o ex-prefeito e ex-governador Maguito Vilela fez declarações, né, de que gostaria aí, de repente, de uma junção PMDB, PSDB, para fazer oposição ao governo do Estado. E o senhor, como membro desse MDB, agora certamente vai concorrer a algum cargo eletivo, como o senhor vê essas declarações, visto que o Marconi Perillo foi humilhado nas eleições passadas agora, ele teve uma votação pífia, foi uma resposta do povo goiano a ele naquele momento. E não seria muito contraditório, né, até essa união, ou essa possível união entre PMDB e PSDB e o senhor lá dentro, como o senhor vê isso? Como a opinião pessoal do ex-prefeito, do governador Maguito Vilela, pessoa que respeito e admiro, mas não conheço de nenhum debate institucional dentro do MDB sobre esse tema, por isso entendo que é muito mais uma opinião pessoal dele, que respeito, mas discordo veementemente. Em Goiás, e isso nós falamos dos últimos 20 anos, MDB e PSDB são como água e óleo, não se misturam. Pontualmente, algum município goiano, em razão de alguma particularidade, essa aliança momentânea ocorreu, mas de forma esmagadora no Estado, são dois grupos políticos totalmente distintos. Não é porque os dois não tiveram sucesso no ano de 2018 que é agora que eles vão se aproximar. Vejo que o projeto do MDB, hoje sobre a responsabilidade do nosso ex-deputado Daniel Vilela, é que quero crer, e até por conversar com ele, por estar sempre em diálogo com ele, não passa por aproximação com o PSDB de Goiás, ao contrário, é uma linha, uma carreira solo, onde o MDB precisa se ressurgir, buscar as bandeiras que de fato representem a população e apresentar uma proposta de governo, tanto para 2020 em todos os municípios, como para 2022, e com isso pleitear e ter êxito nas eleições. Vereador, Daniel Vilela, depois das eleições de outubro, ele chegou a dizer que o MDB saiu maior do que entrou nas eleições. Você não acha incoerência, já que o partido que tinha 4 estaduais só tem 3, tinha 2 federais, não tem mais nenhum, né? E tem um senador agora que entrou na suplência de Ronaldo Caiado. Aliás, o senhor não acha que desde que Daniel Vilela assumiu o MDB, esse MDB ficou menor? Inclusive com grandes aliados, grandes membros do MDB goiano, na iminência de serem expulsos do partido? Eu vejo que o MDB no Brasil inteiro, ele passa por um reposicionamento. Baleia Rossi, líder do MDB na Câmara dos Deputados, ontem mesmo no jornal Estado de São Paulo falou que o MDB hoje tem que entender que ele é um partido médio, ele não é mais um grande partido, pelos resultados da última eleição. Mas em Goiás nem médio ele é mais, né? Vamos aos fatos. Eu queria saber de qual MDB vocês estão falando, porque para mim existem vários. Existe a ala caiadista, existe a ala maguitista, agora a ala de Daniel Vilela. Então eu queria saber qual o PMDB de um Bruno Peixoto, né? de um deputado Bruno Peixoto que apoiou Daniel Vilela, é o líder do Caiado na Assembleia Legislativa. E eu, como jornalista, estou confuso. Imagina o telespectador. Fael, que MDB é esse? Se a unidade que você apregou e deseja fosse efetivamente existente, não chamava partido.
Ele é partido porque ele possui segmentos internos que cada um pensa Mas de uma o problema forma. Mas é que o partido se transformou, não transformou num partido, se transformou em rachado. Não, Pior aí que é isso. que está a questão que precisa ser refletida internamente. A gente não vê isso em outras legendas. Existe O sim, MDB precisa, na verdade, fazer uma autocrítica profunda. Sim, eu entendo. Eu não vejo, eu não sei, aqui tem analistas aqui, o Tiago, o Rodrigo, o Clóvis, o Vitor. Eu não vejo isso acontecer com essa intensidade no PSDB, não vejo isso acontecer no PT. Por mais que essas legendas tenham defeito, existe ali uma unidade, um rumo. O MDB são vários partidos em um mesmo partido. Rafael, eu não posso falar pelos outros partidos, mas o que eu tenho lido dos jornais sobre o PSDB em Goiás é um partido que está se desfacelando. O PT acabou em Goiás. Mas eles estão morrendo abraçados. Não, eu discordo. E isso é problema deles. Eu cuido do MDB. E no MDB, o que eu vejo é que, de fato, o MDB não tem a representatividade hoje que merece e que teve no passado. Com relação a 2018... fazer uma meia-culpa aí dessa eleição passada? O senhor acha que ele deveria fazer uma meia-culpa e se realinhar para um futuro melhor? O que é fazer meia-culpa? É culpa dos seus próprios erros. Eu acho que o PMDB errou em alguns momentos aqui, principalmente agora nessas últimas eleições, porque o Clóvis bem colocou... Eu acho que isso começou em 2014, né? O Daniel Vilela chegou meio que já metendo o pé na porta. Naquela época, eu acho que por não ter a experiência, novo, com muita vontade, ele chegou com aquela coisa de que eu vou tomar o lugar de Iris Rezende, uma coisa que absurda para quem faz política no estado de Goiás, que pertence ao MDB, sendo quem é, filho de quem ele não deveria ter chegado, né? O que se vê, o que se ouve por aí é que Daniel Vilela não deveria ter chegado com toda aquela roupagem, aquela ímpeto, né, que ele chegou, né? Eu não diria nem apetite, eu acho que mais um equívoco muito grande que ele cometeu lá em 2014, se arrastou até 2018, não conseguiu compor para o MDB, né? Ele não pensou no partido, é o que se ouve, né? E a realidade mostra isso. Tinha um projeto mais pessoal do que de partido e jogou agora o partido nessa situação. O ponto de perder, né, os seus deputados federais, diminuiu na Assembleia Legislativa. Essa antecipação da eleição do diretório estadual, né, muita gente viu como uma forma de manter o domínio sobre o partido sem dar espaço para que fosse discutida numa executiva como deveria ser. Clóvis, vamos por parte. Resultado de 2018. O MDB estava numa coligação. A coligação elegeu deputados federais. Nós, do MDB, é que não tivemos nenhum dos candidatos com os votos suficientes para ser eleito deputado federal e tivemos um número reduzido de deputados estaduais. Mas a coligação em si elegeu um número razoável. De estadual, se não me falha a memória, foram 6 ou 7 e de federal foram 3. Embora o sistema político permita a coligação... Permitia, acabou agora acabou, proporcional. Né? Mas aí, cada partido cuida do seu. Sim. Ou seja, o MDB não cuidou do seu. Não tem nada para cuidar, tá vendo agora? Daniel Vilela perdeu na cidade, onde o pai dele saiu com 78% de aprovação. Né? O MDB não conseguiu fazer um deputado estadual no município de Aparecida. Né? Aqui Mas em Goiás, aí a questão das coligações. Uma pessoa que teve como o primeiro suplente, o deputado Max Menezes, 30.400 votos, se não me falha a memória, uns quebrados. Ele não ser eleito e nós temos deputados eleitos com 11 mil votos, eu entendo que o sistema está desconexo, ele não está retratando os anseios da população. E por isso que acabaram-se as coligações proporcionais, no intuito de se buscar, de fato, dar representatividade efetiva aos eleitos. Mas e não ser fruto de uma conjuntura político-partidária. A autocrítica, eu entendo que ela se faz necessária e ela tem sido buscada pelo presidente Daniel Vilela em várias reuniões internas. O Essa MDB semana mesmo. Nunca dependeu, historicamente, de coligação, de regulamento, para fazer seus representantes. Sim, eu não protagonista. Não, mas o que nos faltou foi voto, Rafael. Por que faltou voto? Porque o partido está esfacelado. Não, eu vejo que nós precisamos levar a mensagem, exatamente, a mensagem que o eleitor quer. Nós falamos aqui, estamos retratando uma questão proporcional, deputados federais, deputados estaduais, que eu reconheço que é preocupante, porque nós temos um número hoje diminuto, mas no âmbito majoritário, querendo ou não, há que se reconhecer que o Daniel Vilela foi o segundo mais votado e disputou com uma pessoa que hoje é o
governador que tem quase 30 anos de vida pública vitoriosa e com a máquina administrativa do ex-governador que estava no poder. Isso é só uma estatística. Não. Isso é só uma estatística. Discordo. Caiado ganhou com quase 60% dos votos. Discordo. Isso Segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Sim, mas eu entendo que isso é um cacife político e que demonstra que há um grande nicho da população que se identificou com aquela mensagem. Mas para você não ser vitorioso em determinado momento não é o pior dos cenários, não. Mas aí eu faço uma observação. Para projeto de partido, o segundo lugar de Daniel Vilela não representa absolutamente nada, como o Rafael bem colocou, é uma estatística, porque para projeto de partido... Talvez para um projeto pessoal, seria muito melhor, porque ele poderia ser governador daqui a 8 anos, sem esforço. Né? Mas aí você está fazendo, desculpa, Clóvis, um exercício de futurologia. Nada me garante que daqui a 8 anos o atual governo vai ter um sucesso e seu candidato, ou o vice-candidato ao governo, e o que terá êxito. Mudaria, vereador, em ser derrotado em primeiro turno, ser o vice e se lá na frente... Não, mas ninguém trabalhou para ser derrotado. Todos nós entramos na campanha e trabalhei por Daniel Vilela e pelos candidatos do MDB convicto. O senhor acreditava na vitória de Daniel Vilela? Claro, eu só trabalho naquilo e eu só me dedico àquilo que eu acredito. Vereador, não é porque eu não tive sucesso que eu não deixei. José Maria Imael, ele fala a mesma coisa. Ele entra na disputa para presidente da República dizendo que vai ganhar a eleição. Não, mas com todo respeito, eu não dou conta de comparar Maria Imael com Daniel Vilela. Eu acho que Daniel Vilela, o MDB de Goiás, tem uma respeitabilidade muito maior. O MDB não é partido de aluguel. Nas redes sociais, os indicativos lá atrás, não era nem próximos à eleição, quando começou as pesquisas agora, que Caiado ganharia no primeiro turno, lá muito antes, os indicativos já demonstravam que não se chegaria no segundo turno. Ele brigaria ali no segundo lugar com o José Hélito num governo totalmente acabado, derrotado, com atrasos de pagamento. Até que o Marconi ficou na 5ª colocação. Exatamente, ou seja, ali não se fez uma leitura, essa é a minha culpa que eu falei agora há pouco. Não é momento de se fazer uma meia culpa de que quando lá atrás se indicavam que não se chegaria, voltasse, peraí. Nós vamos perder vagas na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, nós vamos ser humilhados, porque com a força, com a máquina na mão em Aparecida, com a máquina na mão em Goiânia. Olha o que virou o PMDB, o MDB. Espera aí, com todo respeito, vocês estão sendo contraditórios. Se vocês me falam há pouco que o MDB não precisa jogar com as regras do jogo, não precisa de aliança, não precisa de coligação, e vocês estão dizendo que o nosso erro não foi ter ido na garupa do atual governador, vocês estão dizendo que o MDB desde então já era um partido nanico. Era um projeto. E eu discordo veementemente. Não, eu entendo que o MDB tem capilaridade no Estado, possui representatividade e possui um eleitorado muito fiel. O que nos faltou foi levar bandeiras que no momento de 2018 falassem mais alto ao eleitor do que quem venceu. E isso faz parte do processo democrático. Eu queria aproveitar essa fala sua, dessas bandeiras que agradam o eleitor, para analisar um perfil de políticos que conseguiu muito acesso e muita aceitação nas últimas eleições. Esse tipo de político meio folclórico, tipo o delegado Valdir, tipo a Mauri do Chapéu, tipo o deputado... O próprio Bolsonaro, né? O próprio Bolsonaro, que é um cara bastante folclórico, o Cajuru, de quem falávamos agora há pouco, esse tipo de político estranho, que fala pelos cotovelos a maioria das vezes, ganhou muito espaço entre o eleitorado. Sim. Eu queria saber a sua visão sobre isso e qual será, na sua opinião, a consequência de votar baseado nesse tipo de discurso dos políticos. A população está cansada de nós políticos. Ela está insatisfeita e com razão de vários escândalos todo dia nos telejornais, nas redes sociais, que o incomodam e demonstram que há uma falta de ética quase que generalizada por parte dos políticos. E isso fez com que agora, o sentimento e a interpretação que faço, ele perdesse a paciência. Vou votar em qualquer um, até porque eu acredito que temos que mudar por mudar. E não se debruçaram numa análise mais profunda sobre o perfil e propostas.
Por isso que pessoas como as citadas por você ganharam relevo com as eleições de 2018. Acredito que agora, e isso é a leitura que faço, a grande maioria já está cansada do tensionamento que temos vivido no Brasil ao longo dos últimos 4, 5 anos. A população cansou disso. O que eu sinto é que a população agora quer solução. Ser folclórico, falar pelos cotovelos, falar o que penso, ser autêntico, com todo respeito. O que isso constrói? A meu ver, nada. Falei há pouco, só jogar pedra e apresentar os problemas, não precisa de nós políticos para isso, a população sabe quais são os problemas. Mas o que é hipocrisia? O que ela deseja de nós é que nós possamos viabilizar soluções. E solução se faz através do diálogo, do respeito, da análise, do estudo e, acima de tudo, do agir com responsabilidade. O que é a hipocrisia e o fisiologismo praticados pelo MDB, que é um partido muito querido em Goiás, muito querido no Brasil, resultaram? O senhor falou uma coisa corretíssima, o povo cansou de PT, de PMDB, de PSDB, de partidos grandes que não mais representavam o povo. E o povo votou em qualquer um, de qualquer jeito. Por quê? Qualquer leitura. Qualquer um é melhor do que o atual sistema. O povo votou nessas últimas eleições no antissistema. Essa é a reflexão que eu acho que o mundo político, a política tradicional deveria fazer. Não sei se o senhor concordo concorda. com você em razão de 2018, mas não creio que isso se perpetuará. Até porque vai depender dos atores que foram eleitos em 2018 e dos resultados que eles vão apresentar. Será que eles está vão muito conseguir, no né? início para a gente fazer qualquer análise mais profunda. Mas o que percebemos, tanto em âmbito estadual, bem como em âmbito nacional, é que começou muito mal. E não foi para isso que foram eleitos. A população quer solução. Eu tenho um partido que saiu do nada para o maior partido do país, que ele tem que primeiro entender o que eles querem, porque o seu maior patrimônio, que é o atual presidente, já diz que vai sair desse partido, porque esse partido não o representa. Então, muita gente que foi eleita na esteira de uma bandeira do atual presidente Jair Bolsonaro, que não tem capilaridade, não tem, de fato, densidade eleitoral e que, a princípio, tende a sumir daqui 4 anos. O senhor acha que a população vai acordar? Para encerrar. O senhor acha que a população vai acordar com essas falácias desses políticos que de vez em quando aparecem aí e gritam e falam, esbravejam e, como o senhor bem colocou, e de fato é uma verdade, não representam absolutamente nada na resolução dos problemas? O senhor acha que esses eleitores vão acordar e vão ver que o caminho não é esse, o caminho é outro? Rodrigo, eu acredito que o eleitorado está bastante acordado, ele está bastante atento, só que ele manifestou efetivamente, e isso é que muitos não querem aceitar, que nós estamos desgastados. É sempre mais fácil olhar para o lado e apontar o dedo para o umbigo vizinho do que uma autorreflexão. Nós todos, a classe política está extremamente desgastada. E esses novos atores surgem nesse momento, onde eu quero demonstrar, e eu vou demonstrar como? Votando no improvável, naquele que em tese não teria chance nenhuma. Mas isso não quer dizer que a população virou as costas para a realidade e para a necessidade de fazer uma análise mais profunda. Ela só deu um recado duro. O que me entristece é que na política, esses recados, o efeito ele é duradouro. Demanda 4 anos. E quem paga o pato, na maioria das vezes, é toda a sociedade. Dependendo do estrago, demora mais 10. Exato. Mas acredito que já em 2020 o cenário vai ser outro. O que nós vamos ter eleito, acredito que em grandes prefeituras serão gestores efetivos que entendem daquilo que se pretende fazer e que apresentem soluções viáveis às demandas da população. Muito bem. Vereador, a gente tem um quadro aqui rapidinho. Programa muito bom, eu acho que rendeu bastante, que se chama Em Uma Palavra. Eu vou dizer o personagem, o senhor diz uma palavra aí, tá bom? Iris Rezende. Exemplo. Ronaldo Caiado. Gestor. Marconi Perillo. Grande político. Dona Iris. Grande exemplo. Lula. Preso. Bolsonaro. Presidente. Jorge Cajuru. Decepção. Vanderlan Cardoso. Esperança. Romário Policarpo. Meu presidente. Lissauer Vieira. Deputado estadual. Câmara Municipal de Goiânia. A minha casa.
E como que o senhor se define? Como uma pessoa que aprende todos os dias, que busca aprender e, acima de tudo, busca praticar a verdade e as convicções que acredita. Muito bem, obrigadíssimo pela presença. Tiago, obrigado. Eu queria fazer um programa mais longo aqui para dar mais espaço também para o Vitor. Muito obrigado, abrilhantou bastante. Obrigado. Clóvis Regis, né, o grande blogueiro, atuante nas redes sociais, assim como o Rodrigo Prado, comunicador, que contribuiu muito e contribui para o programa Contraditório. A gente volta na semana que vem.